Pois é, muito bom dia. Conseguimos agora, graças ao empenho da nossa equipe técnica, que eu antecipo os meus cumprimentos, irmos ao ar, ao vivo, nesta nossa série de atividades acadêmicas de registro sobre registros, patrocinada pela Uniregistral, cujo reitor, mais uma vez aqui para a honra e alegria minha, está aqui presente, meu querido amigo e compadre, desembargador José Renato Nalini. Registro sobre registro que vai para a sua edição 98 também, graças e muito à generosidade do patrocínio que é dado pelo presidente da ARISP, Dr. Francisco Raimundo, que nos permite esta reunião. Cumprimento a todos que aqui se encontram presentes, em particular ao meu estimado amigo, Dr. Ricardo Felício Scaff, juiz de Direito da Primeira Vara Civil da Comarca de Guarulhos e diretor do Fórum Local, é a doutora Célia Magali Milani Perini, juíza da 5ª Vara da Família, também da Comarca de Guarulhos, onde amanhã estarei lá para uma, como eu disse, desenvolver a minha costumeira mediocridade, e dessa vez sobre um dos meus mais nefandos, uma das minhas mais nefandas deficiências, que é exatamente em matéria de direito constitucional. Paciência. Na segunda-feira haverá o relançamento, mais uma vez, do Crime e Castigo, Reflexões Politicamente Incorretas, da editorial Lepanto. Eu agradeço ao Conde Júlio, que aqui se encontra presente, um dos diretores da editorial Lepanto. Será no auditório da Apamages, aqui da Rua Tabatinguera, 140 sobre loja, a partir das 19 horas, com 2 palestras, uma proferida pela doutora Ludmila Lins Grilo, que é do Estado de Minas Gerais, é juíza do Estado de Minas Gerais, outra com meu estimado amigo, o juiz Daniel Serpentino, aqui de São Paulo. E os debates serão objeto de mediação de meu também amigo, o juiz Marcelo Ritt, aqui de São Paulo. E ao final da reunião, aqueles que desejarem, emitirei autógrafos sobre esta obra, que foi relançada pela Lepanto, com alguns aditamentos, 2 artigos aditados à edição original do Crime e Castigo. Ao final da nossa exposição, nós temos aqui 6 livros, 2 dos quais doados generosamente pelo desembargador Renato Nalini. E eu vou fazer uma inovação, acho que a Graziela está, competente setor administrativo nosso está a ouvir-me nesse momento, que todos sejam sorteados para quem compartilharem a nossa exposição publicamente pelo Facebook. Assim nós conclamamos a que assistam às nossas reuniões e, ao mesmo tempo, é um testemunho da minha alegria de ver essa reunião ir ao vivo. Então, são 6 obras. Vamos lá. Direito à Liberdade Religiosa, coordenado esse livro por Valério de Oliveira Mazzoli e Aldir Guedes Soriano. Em seguida, o CNJ e os desafios da efetivação do direito à saúde, coordenado pelo Dr. Milton Augusto de Brito Nobre e Ricardo Augusto Dias da Silva. O Crime e Castigo, Reflexões Politicamente Incorretas, do desembargador Volney Correia Leite de Moraes Júnior, com minha pequena participação. Os 2 tomos do Registro de Imóveis Princípios, da editora Primos. E, finalmente, Primeiras Impressões sobre a Lei 13.465, 2017, obra editada pela ARISP, coautoria dos doutores Vicente de Abreu Madeira, Alberto Gentil de Almeida Pedroso e Ralfo Valdo de Barros Monteiro Filho. Muito bem. Antes de começar aqui a nossa exposição de hoje, que diz respeito ao princípio da prioridade registral, na sua 10ª parte, eu queria aqui pedir licença para uma pequena saudação para 2 meninas. Uma se chama Valentina, a outra Carolina. A Valentina tem 7 anos, a Carolina tem 3. Eu vou contar o que aconteceu. Eu estava no aeroporto, indo para Curitiba, quando fui procurado por essas 2 meninas. E a mais velha, muito gentilmente, me perguntou se eu era o Dr. Ricardo Dipp. Eu disse, sou sim, quem que você é? Eu sou a Valentina. Eu falei, quem é ela? E essa menor, em vez de dizer o nome, ela falava assim, ela é a Valentina. Aí a mais velha falou, não, essa é a Carolina. Eu falei, bom, muito bom, como é que vocês me conhecem? Aí me contaram que são filhas
da doutora Giovana, lamentavelmente eu não perguntei o sobrenome, também não falaram o nome do pai, que é gente lá do Rio Grande do Sul, da grande terra do Rio Grande do Sul, que assiste aqui habitualmente às nossas transmissões. Então, fiquei muito contente, foi uma coisa muito gentil e me surpreendeu muitíssimo a educação das duas meninas, além de serem muito bonitinhas, muito simpáticas, muito educadas, a forma de falar e tudo. Então, eu fiquei tão satisfeito com isso e eu peço licença para saudar essas meninas à distância. Muito bom. Vamos lá com a nossa incursão, ainda uma vez, no campo do direito positivo brasileiro. Como eu lhes disse na semana passada, essa é uma incursão incidental que se faz um tanto necessária sem romper o rumo doutrinário a que eu pretendi sempre me ligar desde o início desse nosso registro sobre registros. Ou seja, sem grande preocupação com o direito posto. Pela razão que todos sabem e na qual razão tenho insistido. A nossa doutrina se perdeu, deixou de ser científica na medida em que se fez nominalista, examinando só o direito posto. Não existe ciência do fato particular. E as leis locais são fatos particulares, de um modo geral. De modo que aqui só se justifica em virtude da... Vamos ver aqui. Muito bem. Acaba de me avisar aqui a Laura que hoje é aniversário do Marcelo Ritt. Então, cumprimento à distância o meu querido amigo, doutor Marcelo, pelo aniversário. E no sábado é aniversário da Marcela. Não é? Bom, então voltando aqui ao nosso tema, o exame do direito posto só se justifica nesse momento para nós concretizarmos um tanto os aspectos científicos e ver como eles funcionam, como eles podem ser examinados, como se singularizam no direito brasileiro. Uma vez que, muitas vezes, no plano da doutrina geral do direito, pode haver distinções de posicionamentos. Por exemplo, podemos tratar do fólio pessoal no plano científico. Podemos tratar do fólio real também no plano científico. E dependendo do país, um país pode adotar a ideia do fólio pessoal, outro do fólio real. Isso não há inconveniente. Então, a razão pela qual, nesse momento, nós nos debruçamos sobre o direito posto é, no fundo, para verificar qual vertente científica, qual vertente universal acabou sendo adotada no direito brasileiro. Muito bem. Nós vamos examinar agora, brevemente, 3 dispositivos da Lei 6.015 de 73. Quais sejam seus artigos 190 a 192. Leio-os rapidamente. 190. Não serão registrados no mesmo dia títulos pelos quais se constituam direitos reais contraditórios sobre o mesmo imóvel. Já em aulas anteriores mostramos que essa expressão, mal ou bem, direitos reais contraditórios, ela não é muito precisa, mas tem uma indicação clara, é um conceito mais ou menos claro, embora a expressão não seja melhor. 191. Prevalecerão, para efeito de prioridade de registro, quando apresentados no mesmo dia, os títulos prenotados no protocolo sob número de ordem mais baixo, protelando-se o registro dos apresentados posteriormente pelo prazo correspondente a pelo menos um dia útil. E artigo 192. O disposto nos artigos 190 e 191 não se aplica às escrituras públicas da mesma data e apresentadas no mesmo dia que determinem taxativamente a hora da sua lavratura, prevalecendo para efeito de prioridade a que foi lavrada em primeiro lugar. Muito bem. Esse artigo 190, que eu acabo de ler, qual seja, o que diz que não devem ser registrados no mesmo dia títulos pelos quais se constituam direitos reais contraditórios sobre o mesmo imóvel, de saída, digo, isso põe à mostra um dado sobre o qual eu venho insistindo. O protocolo só tem função in itinere, só enquanto não se faz o registro definitivo. É por isso que não se registram títulos de direitos reais contraditórios no mesmo dia. Para deixar claro, pela só visão da matrícula, qual tem preferência sobre outro. Então, a matrícula que vai determinar isto. Esse artigo 190, como eu disse, corresponde à primeira parte do artigo 207 do Regulamento Brasileiro de 1939, que era o regulamento vigente antes do vigor da Lei 6.015. E pressupõe títulos com, primeiro, simultâneo processamento registral, quer dizer, que já tenham sido ingressados no registro, no protocolo e que estejam em processamento. 2. Identidade do prédio objeto, é claro.
há de ser no mesmo imóvel. Do contrário, não tem sentido falar em direitos contraditórios que repercutam entre si, reciprocamente. Terceiro, identidade do transmitente. É preciso que seja o mesmo transmitente. Contradição dos direitos reais a constituir. E identidade de folio real. Primeiro desses pressupostos, o dos simultâneos processos in tabula, ou seja, do simultâneo, da concomitância do processo no registro, embora pareça de todo evidente, esconde uma questão interessante. Miguel Maria de Serpa Lopes entendeu essa simultaneidade ao modo de apresentação contemporânea dos títulos prenotados. Ou seja, no mesmo dia. O que ele dizia era isso: se forem apresentados no mesmo dia e prenotados no mesmo dia, é que a norma se aplicaria, segundo Serpa Lopes. De não serem os títulos apresentados de maneira concomitante, a regra do artigo 207 do decreto de 39, segundo Serpa Lopes, não se aplicaria, deixando a salvo apenas o caso da segunda hipoteca, que nós já vimos em exposição anterior. Bom, nada obstante eu tenho dito várias vezes, Serpa Lopes foi um dos maiores civilistas brasileiros e na área dos registros públicos, depois de Filadelfo Azevedo, terá sido, no século passado, o nome, digamos assim, de maior valor doutrinário, antecedendo justamente a obra de Afrânio de Carvalho. Então, foram os três grandes nomes, a meu ver, da doutrina brasileira no século passado. Filadelfo Azevedo, Serpa Lopes e Afrânio de Carvalho. Pois bem, o fato é que essa autoridade, a despeito dessa autoridade de Serpa Lopes, o enunciado da primeira parte do artigo 207 do regulamento, que equivale ao que está escrito no preceito do 190 da lei atual, não expressava de modo textual uma limitação à hipótese de simultaneidade do dia da prenotação dos títulos. De modo que, no plano formal, a garantia própria do estado de posição, ou seja, do status posicional emanante do protocolo tabular, ou seja, da protocolização do registro, é o da prioridade de qualificação, não da prioridade quanto a efetivar-se, lançar-se a inscrição. Tenho insistido muito nisso. Vamos explicar isto. Quando alguém formalmente ingressa com um título, adquire direito a que esse título seja examinado, qualificado, antes do que vem depois. Mas essa prioridade de qualificação não significa prioridade de inscrição. Nada impede que, ingressando 2 títulos no cartório, desde que eu observe formalmente o direito de qualificar o primeiro com precedência, eu acabe registrando o segundo antes. E há muitos casos que justificam assim. Mas se não fosse assim, vamos ver aqui uma hipótese escolar. Doutora Laura ingressa lá com um título de compra e venda, cai num cartório, o cartório do doutor Bernardo, o doutor Bernardo cria um montão de dificuldades, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Aí o doutor Renato Nalini apresenta um segundo título, que é um outro título qualquer sobre um outro imóvel, não sobre o mesmo imóvel, em condições de registro. Se nós tivéssemos que paralisar o registro a cada protocolização, os demais ficariam sempre pendentes. Bastava um que atravancasse isso. É evidente que não pode ser assim. Ou seja, uma coisa é o direito à qualificação prioritária, em virtude da ordem do protocolo. Outra é o direito de inscrição do título. Perfeitamente possível. Ou seja, nada impede, prossigo eu no artiguinho aqui, que um título prenotado posteriormente a outro seja inscrito com antecedência, desde que não lhe ofenda a prioridade substantiva. Quer dizer, desde que não lhe ofenda a prioridade substantiva? Desde que eu, havendo direitos reais contraditórios, eu, ao registrar o segundo, não esteja prejudicando a eficácia substantiva do primeiro. Então, suponho que sejam 2 títulos de compra e venda sobre o mesmo imóvel, com o mesmo transmitente. Evidente que o segundo está em choque com o primeiro. Se Tício vende o mesmo imóvel 2 vezes, os 2 títulos de ingresso, nós temos que observar, existe uma eficácia substantiva, nascida do fato de que quem entrou primeiro no protocolo tem melhor direito, melhor posição. Então, neste caso, eu não posso registrar o segundo antes do primeiro,
obviamente, porque eu estaria ofendendo a eficácia substantiva. Mas quando não ofende, é perfeitamente possível fazer o registro. Bom, parece melhor entender que a vedação de inscrições de direitos contraditórios no mesmo dia busca extrair melhores efeitos publicitários a contar, como eu disse há pouco, da própria visibilidade gráfica da matrícula. Isso é um conceito pouco examinado no direito brasileiro, até porque, praticamente, o fato de nós não termos no direito brasileiro um cancelamento dos lançamentos ineficazes ou que se tornaram inúteis, eles continuam lá, mesmo quando nós encerramos ou cancelamos alguma coisa, fica lá embaixo, né? AV 412, o registro número 12 fica... Agora, quitou-se a hipoteca do que está no registro número 12, mas a matrícula continua lá no R12, continua lá. Hipoteca, não há nenhum sinal, não há nenhuma sinalização marginal de que isso já não está mais vigente. O resultado é que a nossa matrícula perdeu muita visibilidade gráfica. Lembra, doutor Nalini, nós tivemos, ainda na gestão do doutor Silvio do Amaral, salvo engano foi, nós tivemos lá em Ubatuba. E havia, já em 86, hein, com 10 anos de vigência de matrícula, uma matrícula lá que tinha mais de 400 fichas. Você perdeu a visibilidade gráfica. A matrícula tem que bater o olho na matrícula e descobrir o estado do imóvel. Como nós não tivemos a ideia de criar um mecanismo para deixar claro o que não estava mais em vigor, poderia ter sido feito por uma cota marginal, a matrícula foi perdendo a sua visibilidade. Essa visibilidade gráfica, ou seja, visual. Na verdade, nós teríamos que criar esse sistema para resolver isso. Bom, em todo caso, em princípio, é o ideal que a matrícula tenha visibilidade gráfica. Por isso é que não se vai também buscar em outros livros, uma vez que se adota o sistema de livros não dispersos, o regime de 39 era de livros dispersos, né? Havia uma diáspora de livros onde os registros se faziam. No sistema atual, deixando de lado o livro 3, que é secundaríssimo, nós temos uma concentração de tudo no livro 2. Então não são livros dispersos. Então por isso mesmo que a visibilidade deve estar nele mesmo, para que nós não tenhamos de ficar pesquisando em outros livros o que deve emanar da própria caracterização do livro 2. Aparenta confirmar-se esse significado normativo com o artigo 191 da lei vigente, ao dispor-se nele que os títulos apresentados no mesmo dia devem inscrever-se distanciados um do outro por pelo menos um dia, exatamente para manter, pela só data da inscrição, a visibilidade sem necessidade da perquisição de outros livros. Bom, vai de si mesmo que a interdição de, no mesmo dia, inscreverem-se direitos contraditórios diga respeito a um mesmo imóvel. E, aliás, é a dicção da lei, está lá escrito. Talvez desnecessariamente dizer, mas não custa dizer. Mas não é tão ostensiva a exigência de mesmo transmitente. Quer dizer, se o mesmo imóvel está na mesma lei, já é um pouco mais questionável, pelo menos não tem a mesma notoriedade, a exigência de que seja um mesmo transmitente. Serpa Lopes, voltamos a ele de novo. Em conceito que aqui se repete, já ensinara que os direitos reais contraditórios são, abro aspas, os que, oriundos de um só transmitente e por esse atribuídos a titulares diversos e recaindo sobre o mesmo imóvel, se contradizem no seu conteúdo, de modo a se anularem reciprocamente, se fossem transcritos ou inscritos contemporaneamente. Muito bom. Na sequência, Serpa Lopes distinguia de um lado os direitos contraditórios e de outro os direitos opostos. Essa distinção vem calçada em que, segundo nosso autor, os direitos opostos consistiriam em um conflito de direitos resultantes de transmitentes diversos. Conceito muito peculiar de Serpa Lopes, ao que eu adiante vou consignar aqui, ou ousar consignar uma pequena crítica. Bom, mas, enfim, direitos opostos para ele são conflitos de direitos derivados de transmitentes diversos. E isso se resolve pela prevalência do título originário do legitimado tabular. Como é que ele diria isso? Novamente vamos apanhar a Laura aqui, que hoje vai ser o centro dos exemplos. A Laura titular, legitimada tabular. Ela aliena o imóvel para o Dr. Ricardo Scaff. O
Dr. Valdecir aliena o mesmo imóvel sem ser legitimário tabular para o Conde Júlio. Aí são direitos opostos. Dois transmitentes sobre o mesmo imóvel. Ou ele mesmo aliena para o Dr. Ricardo Scaff, porque não é o problema do adquirente. O problema é só de que o transmitente, os transmitentes são diversos. E como se resolve isso? Respeitando a legitimação tabular. Quem é o que pode transmitir? Pura e simplesmente princípio da consecutividade para resolver o assunto. Isso, na expressão de Serpa Lopes, constitui os chamados direitos reais opostos. Ao passo em que os direitos contraditórios são os emanantes de uma só procedência, ou seja, de um só transmitente. Está certo? Muito bom. O descrime de Serpa Lopes está bem, não? Eu não tenho nada contra que ele utilize essas categorias. O que não me parece bem são as denominações. E a razão é muito simples. Eu vou aqui simplificar, porque o texto cita o De Vries e o Frebes aqui, talvez não convenha. Isso escrito está bem, mas falar não. Entre as propriedades das proposições dos juízes, isso é um problema de lógica, existe a propriedade chamada da oposição. A oposição, ou oponibilidade, ela tem 3 espécies. Portanto, a oposição é um gênero e tem 3 espécies. A contrariedade, que dá proposições contrárias, a contraditoriedade, que dá proposições contraditórias, e a subcontrariedade, que dá proposições subcontrárias. Portanto, são 3 espécies. E a oposição é gênero da contradição. Portanto, não está bem que ele distinga como 2 espécies o que ele chama de direitos opostos e direitos contraditórios. Porque os direitos contraditórios, em rigor, com essa expressão, deveriam ser uma espécie dos direitos opostos. A oposição, volto a dizer, é um gênero da contradição. Para dar aqui, para não ficar sem algum exemplo, com que possa eventualmente facilitar isto, vamos apanhar uma expressão, um sujeito, homem, um predicado brasileiro, tá bem? Então vamos fazer as proposições possíveis, não modais disto. Então, uma proposição total, todo homem é brasileiro, uma proposição, esta total afirmativa, uma total negativa, todo homem não é brasileiro, ou nenhum homem é brasileiro, uma particular afirmativa, algum homem é brasileiro, e uma particular negativa, algum homem não é brasileiro. São as 4 proposições não modais possíveis, tá bem? Bom, entre essas proposições, haverá oposições possíveis. Por exemplo, entre uma total afirmativa e uma total negativa, a oposição é de contrariedade. Então, quem frequentou ou quem tiver a curiosidade de frequentar um livrinho de lógica, vai lá ver o chamado quadrado lógico, exatamente o quadrado lógico. Vai ver assim, A, E, I, O. E umas flechinhas. Essas flechinhas são exatamente indicativas. Entre A e E, ou seja, entre as totais, contrariedade. Entre as particulares, algum homem é brasileiro e algum homem não é brasileiro, subcontrariedade. E entre as opostas, algum homem não é brasileiro, todo homem é brasileiro, e algum homem é brasileiro e todo homem não é brasileiro, ou nenhum homem é brasileiro, a relação de contradição. A de contradição é a oposição de grau máximo. Não podem ser essas proposições, em nenhum caso, verdadeiras ao mesmo tempo ou falsas ao mesmo tempo. Uma delas será verdadeira, a outra será falsa. Já entre a contrariedade, é possível que nós tenhamos proposições falsas ao mesmo tempo. Aliás, nesse meu exemplo, é isso mesmo. Se eu disser todo homem é brasileiro, isso é falso. Mas se eu também disser nenhum homem é brasileiro, também é falso. Então, é possível que nós tenhamos 2 proposições falsas ao mesmo tempo. Diversamente, nas subcontrárias, nós temos a possibilidade de 2 proposições verdadeiras ao mesmo tempo, embora não 2 falsas. Que é o nosso exemplo aqui. Algum homem é brasileiro? Verdadeiro. Algum homem não é brasileiro? Verdadeiro. Mas elas não podem ser falsas simultaneamente. Então, vejam, nós temos 3 espécies de oposição, contrariedade, contraditoriedade e subcontrariedade, com efeitos consequentes diversos quanto aos seus resultados. E isso é que escapou um pouco na designação de Serpa Lopes. Não é que os conceitos, ou seja, o conteúdo conceitual dessas 2 expressões dele seja equivocado. Não, está muito bem. Apenas acho que utilizou, com todo respeito, um tanto mal as designações. E insisto numa coisa, se hoje isto ocorresse, eu até compreenderia, porque
desapareceu o estudo da lógica. Então, ninguém mais estuda isso, ou muito raramente, ninguém é excesso. Pouco há de estudo nessa matéria e também o excesso dessa história de lógica simbólica fez com que nós perdêssemos, americanizássemos um pouco os nossos estudos, perdemos as noções clássicas da lógica. Por isso, hoje eu até entenderia um equívoco desse, mas ao tempo que Serpa Lopes escreveu e com a formação que ele tinha, eu me permito criticar essa circunstância dele ter utilizado mal os conceitos. Ele tinha bastante conhecimento para utilizar o conceito correto. Enfim. Ou seja, o conceito nominal, né? O nome correto. À margem disso, os direitos potencialmente reais contraditórios, aqueles apenas virtualmente reais contraditórios, são de natureza tanto absoluta, são os contraditórios propriamente ditos, quanto de natureza relativamente oposta, que é a chamada relativa oppositio. São os direitos, portanto, que derivam de títulos com potencialidade para atualizar-se, ou seja, só estão em potência, quer dizer, só consta do título, só são matéria, falta a forma. Que forma? Forma registral. Lembram-se dessa ideia que já foi tratada aqui em aulas anteriores. O que faz o registro com a inscrição é atualizar a potência, ou seja, a passagem da potência ao ato. Então, nós temos aqui direitos que resultam de títulos com virtualidade ou potencialidade para atualizar-se, mas são insuscetíveis de coexistência permanente, contradição absoluta, apenas podendo conviver com atualização sucessiva, contradição relativa. Então nós temos casos em que não é possível a coexistência permanente, aí então nós temos um caso de contradição absoluta, e casos em que, por exemplo, nós não podemos ter duas propriedades distintas sobre o mesmo imóvel. Então, isso é contradição absoluta. Mas podemos ter casos de contradição relativa, ou seja, eles podem conviver com atualização sucessiva. Note-se, pois, que os títulos material e formalmente podem coexistir, mas não o podem os direitos resultantes de atualização registral. Vamos ver. No primeiro caso, não podem coexistir permanentemente, foi o que eu disse, dois domínios plenários sobre o mesmo imóvel, ou seja, Ticho aliena inteiramente seu prédio tanto a Semprônia quanto a Melvio. Isso não pode existir permanentemente, essa situação. No segundo caso, por exemplo, duas ou mais hipotecas, cujos títulos não contiverem indicação de grau, só podem conviver com inscrições sucessivas no tempo. Só com o tempo que nós podemos saber, elas podem conviver. Desde que então nós vamos aí apurar quem tem a gradação conveniente. A referência de Serpa Lopes à anulação recíproca dos direitos contraditórios, ou seja, ele diz que se anulam reciprocamente, traduz a indicação de que as presunções tabulares opostas entre si são ipso facto, ou mais exatamente ipso dápula, ou seja, segundo a força do próprio registro, infirmadas. É o que se designa de neutralização das presunções oponíveis. Bom, isso é uma matéria, eu já acho que tivemos em alguma exposição anterior uma rápida explicação disso. Aqui em São Paulo, houve uma grande discussão que foi afinal solvida ao tempo em que foi corregedor-geral de Milton Evaristo dos Santos, com um parecer do Dr. Hélio Lobo Júnior, que acabou, aí com o apoio explícito do Dr. Narciso Orlando Neto, aceitando a posição que o Dr. Nalini e eu adotávamos na vara de registro. Porque até então a tendência era pura e simplesmente anular-se o segundo registro e permanecer sempre com o primeiro. Ou se fossem matrículas distintas, anular o registro novamente da segunda matrícula, ou do registro posterior, sempre, permanecendo o primeiro. E nós conseguimos mostrar que não, que uma vez efetivados os registros, e salvo um caso manifesto de frustração da continuidade dentro de uma linha interna, nós teríamos que presumir que ambos anulavam-se reciprocamente, ou seja, invalidavam a presunção reciprocamente. Então, o ideal seria, de algum modo, paralisar os registros nas duas linhas filiatórias diversas, desse nosso exemplo, e que na via jurisdicional se resolvesse quem tinha o melhor direito. Essa é a neutralização. Pois é, o problema do bloqueio é outra história. O correto hoje seria o bloqueio. Naquele tempo não havia ainda, a gente determinava o bloqueio quase como um ativismo administrativo judicial, por assim dizer. Mas era realmente, no fundo já estava bloqueado.
O bloqueio, na verdade, era só indicativo, declarar, não era constitutivo o bloqueio. Só se declarava que estava bloqueado para evitar maiores danos, porque se nós entendêssemos como entendíamos que as duas presunções, uma no sentido e outra no outro, se neutralizavam mutuamente. Não é possível, de fato, duas presunções contraditórias entre si. Seria impraticável. Agora, isso não era muito cômodo, porque a doutrina anterior, a doutrina pretoriana anterior, era em sentido diverso. Nós, na vara de registro, o doutor Nalini e eu, insistimos na linha oposta e, afinal, depois de uma larga discussão em que parecia que ia um sentido oposto ao nosso, também diverso ao nosso, prevaleceu com o doutor Milton Evaristo dos Santos esta solução. Depois disso, houve menos... na medida em que o serviço foi se tornando mais preciso nos registros, desapareceram essas hipóteses, frequentemente, no caso de São Paulo, né? E por isso a matéria, que eu saiba, não tornou a ser discutida com a envergadura que se discutiu lá, eu estou falando do final da década de 80. Né? Essa neutralização, voltemos aqui ao tema, deriva da circunstância notória de que presunções relativas contrapostas entre si não podem preservar-se simultaneamente, porque isso molestaria o princípio da não contradição. O que é o princípio da não contradição? Algo não pode ser e deixar de ser ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto. Esse é o princípio básico, juntamente com o princípio da identidade, e aí uns tantos outros, o princípio terceiro excluído, a razão suficiente, etc., são os princípios básicos do entendimento especulativo. São os primeiros princípios da razão especulativa. Não é preciso... Eles são indemonstráveis. Sequer é possível manter um diálogo se nós negarmos o princípio da contradição. Aliás, é uma história interessante. Lembram-se da famosa passagem do Pantarrei de Heráclito? Dizia que ninguém pode banhar-se duas vezes no mesmo rio. Heráclito teve um discípulo chamado Crátilo, que percebeu um vício muito grande nesse raciocínio de Heráclito. E parou de falar. Parou de falar e andava, era um tipo folclórico naturalmente, mas andava com o dedo levantado. Disse, não pode tomar banho uma vez só no mesmo rio. Ele percebeu claramente que, uma vez negado o princípio de contradição, não havia possibilidade de nenhum diálogo. Era melhor não falar absolutamente nada, porque tudo estava destruído. Realmente, se nós negarmos esses princípios da razão especulativa, cai tudo como um castelo de cartas. Tiramos uma carta, cai tudo mais. E são princípios exatamente porque são indemonstráveis. Por outro lado, se bem não sejam princípios inatos, porque dependem da experiência, são princípios que advêm com a só luz da razão. Basta ter luz da razão para que isto se caracterize. Eu sempre, já terei mencionado isso, e foi uma coisa que eu testei brincando com crianças, com as minhas filhas, e brinco também com os meus netos, e muitos fazem isto, mandar as crianças ir verificar se nós estamos num outro lugar. Quando as crianças amolam muito, etc., vai lá ver se eu estou na esquina, vai lá ver se eu estou no quarto. Eu não falo na esquina porque eles são capazes de sair de casa hoje para ver, mas mando ver se estão no quarto, na cozinha, alguma coisa. Notem o seguinte, é frequente que as crianças façam isso, vão ver, mas fazem rindo. Ou seja, percebem que não é possível, vão a título de brincadeira. Porque se dão conta, embora possam não falar, por óbvio, em princípio de não contradição, o princípio do contraditório, sabem perfeitamente que aquilo não é possível. Que uma coisa não pode ser e deixar de ser ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto. Tem essa apreensão intuitiva. De fato, os princípios da razão especulativa, tanto quanto os da razão prática, são princípios intuitivos, ou seja, são intuídos. Ou seja, não pode ser objeto de discurso. Esse princípio de não contradição cobra força tanto no plano ontológico quanto no lógico, de maneira que as proposições contraditórias entre si se destroem mutuamente. Só uma delas será verdadeira e nós precisamos saber qual delas são. Então, não podemos presumir, pois, que ambas sejam verdadeiras. Ora, o mecanismo da publicidade registral opera nesse âmbito com apoio no locus, no lugar das inscrições definitivas. Para o caso brasileiro, já disse isso, é mais comumente o livro número 2. Sem que, ressalvada a via jurisdicional, que é sempre possível, via contenciosa, possa resolver-se o tema das presunções tabulares oponíveis entre si mediante o recurso à ordem das prenotações. Porque estas últimas, insisto, são transitórias, são inscrições com validez in itinere, no itinerário do processo registral. Lembra-se, eu falei, invoquei aqui
um exemplo que me pareceu muito lúcido de Lopes da Costa, o grande jurista mineiro, a respeito das cautelares no processo civil. Ele diz, as cautelares no processo civil operam como andaimes. Elas operam muito bem enquanto não surge uma decisão definitiva. Construído o prédio, o que nós fazemos com os andaimes? Tiramos os andaimes. É assim que ocorre. Vamos admitir que o tribunal entenda de conceder uma medida liminar num processo. Aí depois, juízes de Guarulhos dão uma sentença contrária ao entendimento. Claro, eles não vão dizer revogo a decisão do tribunal, porque o juiz de primeiro grau não revoga de segundo, nem o segundo de terceiro, nem o terceiro de quarto. Mas a decisão definitiva faz com que se ineficacize automaticamente, ipso fato, a decisão liminar. Por quê? Porque a decisão definitiva é como se fosse a construção do prédio. E as liminares são andaimes. Se quiser renovar a liminar, tem que pedir novamente no tribunal, como tutela recursal já. Porque ela perde a sua eficácia com o fato da decisão definitiva. E a mesma coisa ocorre aqui. O lançamento no livro 2 faz automaticamente desaparecer o lançamento do protocolo. Desaparecer a sua eficácia. Daí, a justificativa da regra do artigo 191 da Lei de Registros Públicos. Muito bem. Ao impedir a inscrição no mesmo dia e no mesmo fólio real de títulos que, contraditórios embora, não sejam de contradição permanente, por óbvio. Porque, fosse o caso de tratar-se de uma contradição absoluta, já não se poderia escrever mais que o primeiro deles. É claro, nós estamos cuidando aqui de contradições relativas. Se fosse absoluta, não poderia escrever-se. Note-se que a exigência de as inscrições contrapostas dizerem respeito a um mesmo fólio, é dizer, a uma só matrícula, deixa margem ao correto entendimento de que, tratando-se de inscrições contraditórias realizadas em matrículas diversas, dar-se-á a consequente neutralização das presunções correspondentes. Ou seja, é o caso da filiação diversa em matrícula. Nós tivemos também, doutor Nalini, durante a gestão do desembargador Silvio do Amaral, fazendo aquela célebre correição de São Vicente, lembra-se, no cartório do Ritmóvel de São Vicente. E lá houve situações muito interessantes. Uma delas, eu já me terei referido isso aqui, foi um encontro de 5 ou 6 matrículas diversas para um mesmo lote. E o interessante é que os 5 titulares de posições, segundo as matrículas precedentes, foram dizer claramente que o imóvel não era deles, que houve um engano, que o imóvel era do sexto. Isso que mostra que até na prática não convém adotar a ideia da prevalência do protocolo. Nem sempre, pois, a via administrativa sequer é indiciada da solução correta. De maneira que, com isso, recomendar-se-ia, como acaba de sugerir aqui o nosso prezado Conde Júlio, o bloqueio das matrículas. Tudo sem prejuízo do exame de eventual responsabilidade do registrador que errou. Claro, não vamos deixar inteiramente a salvo esta questão disciplinar. Não se poderá, nesse quadro, considerar em via administrativa a ordem das prenotações, como eu tenho dito, porque o protocolo se exausta com a inscrição definitiva. Não tem efeito persistente, mas apenas transitório. Isto é, tem eficácia durante o trânsito procedimental do registro permanente. Res effecta. O registro permanente é a res effecta, que vai chegar à final. Só na esfera jurisdicional, garantindo-se então a ampla defesa do contraditório, poderá solver-se qual o melhor direito nesse quadro. Tá bem? Estou insistindo muito nisso porque não é o entendimento mais frequente entre nós. Remate-se agora com a alusão de que alguns dos problemas relativos ao registro dos direitos reais contraditórios emergem de prenotações sem a devida ordem. Por exemplo, Tício, legitimado tabular, ou seja, o titular segundo o registro, vende o imóvel para Mélvio. Mélvio, por sua vez, celebra uma promessa de compra e venda desse prédio em favor de Semprônio. Apresentam-se ambos os títulos simultaneamente, mas a promessa se protocoliza antes da venda e compra. E isso interdita o registro permanente daquela. Ou seja, se o legitimado tabular é Tício, eu não posso registrar uma promessa em que Mélvio aparece como promitente vendedor em favor de Semprônio. De comum não haverá grande obstáculo a remover. Tanto poderá protocolizar-se novamente a promessa, ou seja, eu retiro a prenotação, desisto da anterior e prenoto novamente. Quanto poderá, isso nós vamos ver em outra exposição, admitir-se, observadas as condições devidas, uma permuta posicional no protocolo, que é outra coisa pouco
tratado ou nada no direito brasileiro, se é possível haver permuta de posições no protocolo. Mas pode ocorrer de um terceiro título prenotado após os dois primeiros obstar o registro da promessa. Por exemplo, uma indisponibilidade. Daí a relevância prático-prática de que nos balcões cartorários haja um ou mais prepostos. Essa palavra, volto a dizer aqui, é, a meu ver, infeliz. Eu antes gostava de falar de escreventes e auxiliares, em vez de adotar algo que vem do direito comercial, no fundo. Reitero, um ou mais prepostos experienciados, já vividos na arte registral o bastante para radicar a virtude da prudência jurídica. Ou seja, não registrar em qualquer ordem esses títulos. Verificar claramente que os títulos possuem uma ordem e observá-la adequadamente. Porque compreenderam, vamos admitir, no nosso exemplo, Tício é o titular, vendeu para Melville, Melville faz uma promessa de compra e venda para a Semprônia. Muito bem. Se eles fossem prenotados na ordem, Melville para Tício para Melville, Melville para Semprônia, tudo bem, se faz o registro. Como se inverteu, e primeiro se fez o da promessa de compra e venda e depois o da venda e compra, a minha suposição aqui, caricatural e escolar, é de que ingresse logo em seguida uma ordem de indisponibilidade atingindo os bens de Melville. Como eu tenho que cancelar essa prenotação para mudá-la de ordem, quando eu for mudar de ordem, ela tem que entrar abaixo dessa ordem de disponibilidade. Então ele perde a posição, então não vai poder registrar-se a promessa de compra e venda. Por isso, daí a minha sugestão de que haja nos cartórios alguém experiente o bastante na arte registral que possa ajudar no balcão, que possa ajudar no protocolo. Que esteja lá para essas situações que sejam mais complicadas, opinar adequadamente, em vez de se colocar no balcão gente que está começando, gente sem grande preparo. Bom, a aula está aqui hoje terminada. Eu não posso deixar de congratular-me com o fato de que o Bruno, feliz filho do Fábio e da Mônica Dallavecchia, ter agora sido, é bom para o empregador dele, ter sido contratado pela TV Cultura, lá do Paraná, para ser assessor jurídico da entidade. Esse moço tem muito valor, eu conheço pessoalmente, e vem de uma família toda devotada ao direito. Eu me congratulo publicamente com isto. Bom, novamente volto a ver como melhora o compartilhamento quando nós fazemos ao vivo 120 compartilhamentos hoje. Tá bem? E seguramente tenho que agradecer muito a minha prezada amiga, a doutora Thaís Castelo Branco, pelo empenho que tem demonstrado em divulgar aqui nossas reuniões. Convido a todos, mais uma vez, aqui no dia 20 de agosto de 2018, às 19 horas, compareçam à sede da APAMAGES, na rua Tabatinguera 140, sobre Loja, para o relançamento do livro Crime e Castigo, Reflexões Politicamente Incorretas. Haverá, volto a dizer, palestras da doutora Ludmila Lins Grillo, do doutor Daniel Serpentino e a mediação do doutor Marcelo Ritt, aniversariante de hoje. Foram sorteados. A doutora Graziella não ouviu eu dizendo que ia ser todo mundo do compartilhamento. Acabou sorteando 3 para o EAD, mas enfim. Então vamos lá, pela ordem com que eu indiquei aqui. Para o EAD, vão esses 3 livros. Direito à Liberdade Religiosa, Conflito, o CNJ e os Desafios, Efetivação do Direito à Saúde, obras doadas generosamente pelo Dr. Nalini, e o Crime e Castigo e Reflexões Politicamente Incorretas, pela ordem Jéssica Beatriz Medina da Mata, Juliana Cubo de Araújo e Marcelo Pereira de Souza. E para aqueles que compartilharam a nossa posição pelo Facebook, esses 3 livros. Para Judi Laranjinha, esse livro também tem capa laranja. Uma coisa. Para Juan Franco, segundo tomo dos Registros sobre Registros. E para Fer Bueno e Gu Greco, assim é, as primeiras impressões sobre a Lei 13.465/2007. Eu quero, ao terminar a aula, agradecer muitíssimo ao prezado Dr. Edson de Oliveira Andrade, registrador de imóveis de Jacareí,
que eu conheço há muitos anos, e um registrador muito sério, ter me enviado esse Código de Registro Predial português. Agradeço muitíssimo. Eu ainda tenho um livro que ele me terá presenteado lá pela década de 80 ainda, um livro argentino sobre registro de imóveis. Quero, por fim, reiterar meu agradecimento ao Dr. Zé Renato Nalini, que está dando efetivamente novos ares de vitalidade à Uniregistral. Eu espero que esses projetos que ele tem, muito brilhantes, e com a grande vantagem que eu já mencionei em aula anterior, são projetos sempre que têm efetividade. O Dr. Nalini não é um daqueles sonhadores que fazem projetos irrealizáveis. Ao revés, realiza-os prontamente, com muita celeridade e muita competência. Eu agradeço ao Dr. Nalini a honra de estar aqui, assistindo a nossa pequena palestra. Reitero meus agradecimentos ao Dr. Francisco Raimundo, presidente da Arisp, e também agradeço a presença dos eminentes juízes de Guarulhos, em que amanhã, se Deus permitir, estarei para uma pequena palestra lá, o que me for possível falar sobre matéria de direito constitucional. Muito obrigado a todos e até a próxima semana.